Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Quero gravar hoje com vocês a respeito de um texto que às vezes é interpretado de uma forma muito incoerente ou de uma forma muito banalizada, né? Fizeram até regras na igreja através desse texto. E eu queria explicar esse texto para vocês de uma forma simples, objetiva e como que você faz para não ser enganado, para não ser trapaceado a respeito das interpretações bíblicas do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele é rico em informações e também ele é rico em mensagens poderosas. Antes de a gente começar a falar do texto e expor o texto, queria que você deixasse aí o seu like, se inscreva no canal, porque vai ter muitos outros vídeos a respeito disso. Eu quero, antes de falar com vocês, eu quero dar um contexto histórico a respeito desse texto. Também o contexto do texto em si. Levítico 19, 28 vai dizer o seguinte: pelos mortos não fareis golpes, ou não dareis golpes nas vossas carnes, e nem fareis marcas nos vossos corpos. Eu sou o Senhor, ou assim diz o Senhor. O texto em Levítico, ele é um texto de leis. Antes desse versículo, tem outros versículos acima que vai destacar outras leis a respeito. Que vai destacar outras ordenanças de Deus a respeito de várias outras coisas, como santidade no primeiro versículo. No primeiro versículo, nos dois primeiros versículos vai exaltar a santidade, o adorar a outros deuses, o fazer ídolos. Tem um contexto do texto e o contexto histórico que também é a respeito do verso 28. Quando você vai para o contexto histórico, procurar estudar esse contexto histórico. O 28, ele é sobre os pagãos. Israel era cercado de povos pagãos. Até hoje Israel é cercado de povos que vão contra Israel. E esse cercar de povos de Israel fazia com que Israel seguisse coisas pagãs e trouxesse para dentro de Israel para os judeus seguirem. E nesse contexto, diferente do contexto de Elias, diferente do contexto dos profetas de Baal, Israel está fazendo marcas em seu corpo pelos mortos. Então Moisés traz a lei para que eles parem de fazer isso com os seus próprios corpos. Então, esse é o contexto geral, histórico. Eles faziam, eles se cortavam, eles se mutilavam, eles batiam um no outro, para fazer marca no corpo, para identificar que eles estavam de luto, que eles estavam em luto por causa de uma pessoa. Então eles faziam marcas, eles se mutilavam, eles se cortavam em respeito a esse morto. Então era uma cultura pagã que estava se expandindo já para Israel. Então, qual que é o sentido do texto? É pelos mortos. Não deis golpes no seu corpo ou na vossa carne, vai dizer o texto, em algumas versões. Israel estava tendo esse costume, então vem Deus através de Moisés e libera essa lei e fala para Moisés liberar essa lei. Tem outras leis que Moisés vai destacar aqui a respeito, não só disso, mas a respeito de outras coisas também. Não roubar, não furtar, também está ligado, esse texto está muito ligado em Êxodo 20, a partir do verso 1 ao verso 11, se não me engano. Também não oprimir o irmão, não farás injustiça, né? Não odiarás a teu irmão, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Ou seja, guarda os meus estatutos. Era a lei, era
o que Deus estava falando para o povo de Israel era essas leis, essa ordem divina que Deus estava dando para eles. Moisés escreve a lei levítica, né? As leis levíticas que Deus estava instruindo o povo a como viver, a como se comportar, as leis sobre as festas, festa dos tabernáculos, festa dos pães asmos, a festa do Pentecoste, a festa da Páscoa, que o povo comemorou. A Páscoa também era uma festa naquela época. Tem vários tipos de festa. A festa das cabanas. Deus vai instituindo as suas festas e tinha umas regras estabelecidas por Deus. E não é diferente aqui. Aqui não é diferente de Levítico 19, 28, que é basicamente traduzido dessa forma: não fareis tatuagem em vossos corpos, porque é pecado, ou porque é errado e você vai para o inferno. Não. Não é esse o sentido do texto. O sentido do texto é não fazer cortes, não se mutilar. Alguns dados e algumas coisas falam sobre o se mutilar. O se mutilar a respeito da dor. Quando a gente tem dor, algumas pessoas quando tem dor, elas vão para onde? Elas não vão desabafar. Elas vão se cortar. E elas se cortam. E elas se cortam, elas se mutilam, elas elas tiram essa dor delas, se mutilando, se cortando. Elas tiram essa dor delas fazendo cortes em seu corpo. E por um certo período de tempo, a dor alivia. Essa dor se alivia, essa dor fica aliviada. É uma dor que passa, a dor do momento. Mas mais para frente a dor volta e ela volta a se cortar de novo. Então, a respeito disso, é que Moisés está fazendo com que eles não fazem isso. Outra lei que Moisés dá para eles também: não corteis o cabelo arredondado, os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Não comereis coisa alguma com sangue, não agoreareis, nem adivinhareis. Então, ou seja, aqui Moisés está dando outra lei para eles: não cortar a barba, não arredondar o cabelo. É uma lei. Porque para seguir Levítico, você vai precisar seguir ele inteiro, não ele pela metade, ou só um versículo. Nós não estamos mais no tempo da lei. Ah, mas aí você vai me dizer assim: Anderson, Jesus não veio para abolir a lei, Jesus veio para cumprir, certo? Jesus cumpriu a lei, mas nós, depois que Jesus morreu na cruz, estamos seguindo outro tipo de lei. Agora é outra lei. Agora a lei foi resumida: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Foi reduzido em dois: amar o Senhor teu Deus e amar o próximo. Essa é a minha lei que Jesus deixou. Essa é a lei que Jesus deixou. Não estou dizendo aqui que você pode roubar, que você pode furtar, que você pode oprimir, que você pode odiar. Não, não é isso. Também temos que amar o próximo. Também temos que não oprimir ninguém. Mas o contexto do texto é esse. O texto traz esse contexto. Não contaminarás a tua filha fazendo-a prostituta. Guardareis os meus sábados. Ou lá naquele tempo eles guardavam o sábado. Naquele tempo eles tinham que guardar o sábado. Também tinha a lei de matar um carneiro para fazer expiação pelo pecado. Então naquela época tinha várias leis. Esse texto de Levítico 19, 28 não é e nunca será um texto para proibição de fazer um desenho na sua pele, de um desenho no seu corpo. Não tem nada a ver isso. Claro, não estou dizendo aqui para você não seguir a regra da sua igreja. Não é isso. Siga. Se sua igreja não tem costume e ninguém faz tatuagem na sua igreja, siga a regra da sua igreja. Não siga o que eu estou falando. Ou seja, temos diversas pessoas que tratam isso como uma doutrina. E isso não é doutrina.
Isso é um versículo. E esse versículo não se encontra em lugar nenhum mais a respeito disso. Não se fala mais a respeito disso. Eles linkam lá em, acho que 1 Coríntios ou 2 Coríntios, se eu não me engano agora, mas ele se encontra lá. Eles falam do templo do Espírito Santo, que também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver o que Paulo está dizendo com Levítico, por exemplo. Não, isso aqui é outro contexto, é outra história, é outro ritmo. Levítico não tem nada a ver com o que está acontecendo lá, que Paulo está explicando para Corinto, ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, então ele vai destrinchando a respeito das leis, ele vai destrinchando a respeito de tudo que está acontecendo aqui. Ele vai destrinchando, ele vai falando, aqui ó. E quando tiveres entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, servo-ás, incircunciso ou seu fruto, 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém no 4º ano todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. Fruto da terra, que é o fruto da terra, ok? Está falando também, quando o homem se deitar, não se deitará com mulher, com outra mulher, desposada, uma serva desposada, uma serva que o esposo já morreu. Não, também não pode. Então o Senhor dará aqui várias leis. Para seguir Levítico de 19 e 28, você precisa seguir Levítico do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 31. Nós não podemos seguir Levítico pela metade. Levítico tem que ser seguido inteiro. O contexto aqui é: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marcas alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Pelos mortos. Israel não podia fazer isso, porque os pagãos faziam isso. Alguém morria, os pagãos iam e se cortavam. Alguém morria, os pagãos iam e se cortavam. Faziam cortes em seu corpo para identificar que eles estavam de luto. É diferente de Elias. Elias desafiou os profetas de Baal. Clame ao seu Deus. Talvez ele ouça vocês. Então eles se golpeavam no corpo. Golpe aqui, no texto hebraico, é macá ou macote. Macá em singular, macote em plural. Golpes, ferimentos, tudo isso causa os golpes que eles davam no corpo para ferir o corpo. Você feriu o seu corpo por causa dos mortos. Então, hoje a cultura é totalmente contrária. Hoje a cultura é totalmente outra. Tatuagem hoje virou estética, virou bonito. Tatuagem hoje virou algo bonito. Tatuagem hoje serve também para evangelizar. Não vou dar minha opinião se é pecado ou não. Vai de cada um, vai de cada igreja, vai de cada pessoa. Não de mim, não cabe a eu falar para você que é pecado. Ou não cabe a outra pessoa dizer para você se é ou não pecado. Isso vai de cada pessoa, vai de cada igreja, vai de cada instituição religiosa. E segue a sua instituição. Mas a Bíblia não dá menção, a Bíblia não fala se é pecado ou não e se deixa de ser ou não é. Ou é. Não, a Bíblia não fala. Outro texto que também usam e nada a ver, fora de contexto. Texto fora de contexto é pretexto, tá? Vira pretexto, acabou. Outro texto. Em minha coxa estará escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Apocalipse. Que Jesus tinha tatuagem. Para, irmão. Isso aí é conversa. Conversa também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? E em sua coxa estava escrita. Não em sua coxa fiz. Não em sua coxa coloquei. Não. Em minha coxa escrevi. Não. Em sua coxa estava escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então não é uma coisa que foi feito. Estava lá. Já estava lá. Depois do corpo glorificado de Jesus,
já estava na sua coxa. Então, cuidado, cuidado. Todo texto tem uma interpretação e o Antigo Testamento também se interpreta com o contexto histórico e com o contexto do texto. Pelos mortos não feriu seu corpo. Israel pelos mortos não podia ferir o seu corpo, por causa que isso era uma questão pagã. Os pagãos faziam isso. Então, cuidado com as interpretações bíblicas que você ouve, que você tem ouvido. É isso. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que você possa ter uma semana abençoada. Até a próxima, tamo junto.